Acho que nós não temos um símbolo mais representativo de Ribeirão Preto que o Teatro Pedro II. É um privilégio que poucas pessoas no Brasil têm poucos teatros como esse. O sentimento que eu tenho é de orgulho de Ribeirão Preto, de nossa região, por ter conseguido erguer um teatro tão bonito. Acho que ele é o coração de Ribeirão, né? Assim, ele pulsa aqui. O que pulsa aqui é a coisa mais, talvez, assim, o nosso maior símbolo. É uma história extraordinária a ser contada, que é a história da cultura de Ribeirão Preto, não é mesmo? No começo era terra e chão, depois veio a plantação, café cresceu, homem plantou, homem colheu, cidade cresceu, e tudo mudou. Vieram pra cá homens de lá, Trouxeram de lá coisas pra cá. o imigrante que veio resolveu ficar. Mulher plantou, Mulher colheu, cidade cresceu, oh, Ribeirão Preto, cidade do interior. de pequena se fez, Se fez tão grande, sua cultura se transformou. O café trouxe o imigrante, com ele o mundo chegou. as casas ganharam, Ganharam detalhes e a cidade se urbanizou. A moda chegou de trem, a mulher se modernizou. coronel que tinha Muito dinheiro, outros homens se associou. O terreno que era vazio, o primeiro teatro ganhou. lá da capital, Vinha o artista para aqui se apresentar, e a cidade ficou conhecida pra aqui por lá. Ribeirão Preto, Oh, Ribeirão Preto, cidade do interior. os ricos Queriam mais, um novo teatro se ergueu, e bem no coração da cidade o Pedro II nasceu. Oh, Ribeirão Preto, cidade do interior, cidade do interior. Teatro é sabido, mas as pessoas falam isso assim muito pro forma, que foi um presente que a Cervejaria Paulista deu para a cidade. Mas Pedro II foi o Meira Júnior que construiu, né? Meira Júnior. Meu avô era excelente pianista. A paixão dele era a música, mas ele tinha quadros maravilhosos, né?
Ele era também voltado a tudo, ele era uma pessoa muito culta. A Companhia Cervejaria Paulista, para corresponder ao favor público a que devia o seu crescente desenvolvimento, deliberou cooperar no embelezamento da cidade, fazendo construir no centro do chamado Quarteirão Paulista, à Praça 15 de Novembro, um teatro e, ao lado deste, em pendente com o do Central Hotel, outro prédio de lojas e escritórios. A Antártica já vira em 1911 e a Cervejaria Paulista foi criada em 1914, as duas para competir. E a Cervejaria Paulista lançou uma cerveja preta, lançou os mesmos produtos, cerveja, refrigerante, mas por conta do bairrismo contra a Antártica, a Cervejaria Paulista deu muito certo. Ela foi uma empresa que são os Pagano, Meira Júnior e outras famílias tradicionais, eles ganharam muito dinheiro. Em 1926 é inaugurado o Palace Hotel. Já em 1927, a Cervejaria Paulista compra de Adalberto de Oliveira Roxo o hotel e incorpora ele a esse grande empreendimento que é o Quarteirão Paulista. E no ganhar esse dinheiro, eles disseram assim, não, vamos dar uma retribuição para a cidade, vamos dar um presente para a cidade. E construiu um quarteirão inteiro, no centro do qual o Teatro Pedro II, ao lado um monumento Palace, que era o Palace Hotel, um prédio para o Palace Hotel, que era uma prova de que o varejo estava dando à luz a um setor de serviço e a cidade iniciava um outro caminho, uma outra história, porque serviço é uma palavra que vem de servo. Ribeirão Preto começava a servir quando ela realmente sempre gostou de mandar. E o presente que eles resolveram dar é esse teatro aqui. Então, e o projeto foi de um escritório muito importante de São Paulo, que era do Pujol, um arquiteto famoso. E em 1928 começa a construção do Pedro II e do Palacete Meira, que vão ser inaugurados em 1930. A arquitetura é a oratória do poder. Nós queremos saber quem mandava numa cidade como Ribeirão Preto nos anos 20. Eu pergunto, quais os prédios mais suntuosos? Catedral, a igreja. Palácio Rio Branco, 1918, 1920, o poder público. O Quarteirão Paulista, que foi a primeira manifestação de uma empresa verdadeiramente cidadã. Eu resolvi então fazer uma conta de quanto foi esse presente. Murilo perguntou ao avô quanto custava uma cabeça de gado entre 1928 e 1930. Com este valor, ele fez algumas contas. E essa conta deu, que é uma conta que eu não vi ninguém fazer, deu como custo desse teatro 8 milhões de dólares, que seria mais ou menos hoje 20 milhões de reais. Dona Adelina e o senhor José Veloni têm uma coisa em comum. Em 1930, os dois viram a inauguração do Teatro Pedro II. Ela assistiu ao filme Alvorada do Amor. Fui na inauguração. Eu tinha 7 anos, fui com minha tia, essa aqui, com ela. Minha tia me levou. Me impressionou muito quando eu entrei no Pedro II. Estava com um vestido azul, tudo chique, lindo, sapatinho de verniz, meia seda. Eu surpreendi muito com a menina, o mocinho vestido de Pedro II, fantasiado. Ela é filha da Madame Raquel e morava na Sala Marinho. Era uma senhora que tinha uma loja. Eles são sírios. Não sei se ele morreu, já está vivo ainda. Está lindo, Pedro II. Estava Pedro II, tudo lindo, lindo. Ele, com 10 anos, viu tudo do lado de fora. Então foi um espetáculo muito grande na inauguração. Havia muitos carros, etc. Então eu desci com uma tia minha, vim até aqui na Sodré Marinho, depois não pôde subir mais porque era proibido. Então passava aqueles carros com as madamas, chapéus verdes, vermelhos. Parece que eu estou vendo o espetáculo ainda hoje. Os coxos ficaram na estação. E aí no dia que a senhora foi na inauguração, a senhora foi de coxo? Coxo. Automóvel era muito caro. Tinha automóvel do doutor Comílio de Matos. Tinha poucos automóveis aqui no Ribeirão. E o senhor já teve a chance de ser ator aqui nesse teatro? Nós representamos, o Teatro Escolar representou muitas vezes aqui. Quando era peça mais ou menos famosa, nós vinhamos para cá.
do melhor teatro do interior do Brasil, o mais belo de todos. Naquela época era uma das coisas de maior destaque de Ribeirão Preto. Era o Teatro Pedro II. Porque Ribeirão Preto era pequeno, né? Então o teatro era grande. Minha tia levava para passear, mas levava muito não era Pinguim, chamava outro nome. Confeitaria Paulista, parece. Confeitaria Paulista. Então, eu vi os homens fazer dinheiro, acender charuto, com dinheiro. E eu lavava os cachorros com champanhe. Eu cheguei a ver. Que riqueza! Todos os homens de terno 120, branco. Havia muito glamour. Ribeirão Preto era uma cidade diferenciada no estado de São Paulo. Pelo glamour. A primeira vez foi assim muito emocionante. Demais, porque eu não imaginava ver uma coisa dessas assim, né? Mas sempre era muito emocionante e a gente tinha que vir muito chicosa, porque todo mundo vinha muito bonito. Então a minha mãe tinha que dar conta de eu comprar um vestido novo para vir. Assisti aqui muitos concertos, assisti várias óperas. Não tinha cinema, era o auge do teatro mesmo. Assisti muita peça teatral aqui. Via cômicos que veio em Ribeirão Preto. E a minha família é toda muito musical. Minha mãe cantava, tocava no cinema mudo em Altinópolis. Então a gente frequentava mesmo o Pedro II de uma forma constante, em tudo que tinha. Eu gosto de ópera. Eu gosto de ópera. Sempre gostei de ópera. Na década de 50, além de outros eventos culturais que tivemos, foi uma semana inteira aqui da companhia do Procópio Ferreira. Eu não perdi um dia com 12 anos. Assisti muitas óperas, me lembra muito naquela época da Traviata. Aqui chegou a ter mais de uma vez temporada lírica. Tinha assim, durante a semana, cada dia uma ópera. Foi palco de grandes espetáculos de balé. Meu pai sempre gostou muito de música erudita, então nunca perdeu uma apresentação da orquestra. Essa época toda foi o auge do teatro, como um santuário mesmo da música clássica, né? E era música clássica que tinha aqui, não tinha música popular. Então, teve aqui, eu não lembro o nome dela. Ela foi muito famosa na época, era uma italiana. Ela tinha 11 anos, ela regia uma orquestra sinfônica. Janella De Marco. Il documento prezioso è questo, le rarissime immagini cinematografiche della nascita di un genio musicale. Ecco Giannella De Marco, romana, all'età di 4 anni e mezzo. Fu la prima volta che salì sul podio del direttore d'orchestra. Non ha smesso, continua. Oggi ha 19 anni, da allora non ha fatto altro. E ela correu o mundo e veio para o Brasil. E entre algumas cidades, nós fomos privilegiados. Eu vim assistir. Acontecia mesmo, porque tinha público, o pessoal gostava, estava sempre cheio, nunca vinha que não tivesse cheio. O pessoal consumia a cultura. Era uma coisa importante, passar o domingo sem vir ao Pedro II não era nem domingo, né? Tinha que ir primeiro assistir ao filme e depois dançar lá embaixo. Mas aí não seria com essa idade, né? Seria mais com 14, 15 anos, 1945, por aí. Quando terminou a guerra, um ano antes. Eu lembro dos matinês do Pedro II, embaixo do porão. Tem um matinê lindo, das 2 às 5 era fita, das 5 às 7 baile. Maravilhoso, maravilhoso. Era amplo, né? E um salão muito bom para dançar, o pessoal todo conhecido. Era um clima bom, sabe? De família. A gente gostava, era uma coisa obrigatória, viu? Os moços ficavam na rua, pé. E elas gostavam para lá, para cá. Na única, na Paula, você tá na esquina, Pinguim.
palas para lá para cá. A gente ia e precisava chegar, era 9 horas, não tinha conversa. Na minha casa era assim. Meu pai fechava a porta da casa, a mamãe vinha atrás e ele abria, coitada. Tudo era comemorado lá. Carnaval, 7 de setembro, qualquer coisa era ali. Tem umas passagens do Carnaval, que o Carnaval em Ribeirão Preto era realizado aqui na esplanada do Pedro II. Naquela época, o presidente da Cervejaria Paulista era o Dr. Meira, e ele tinha filha, que era a Tereza, e eu, por proximidade dela, através de uma namorada que eu tinha na época, a gente vinha assistir esse carnaval aqui da esplanada do Pedro II, que era um privilégio danado para a gente estar ali numa posição visual muito bonita do carnaval através dessa sacada do Pedro II. Mas você é apenas uma criança, ele virá a você, o amor pela terra. Não há como fugir dele sendo irlandês. Que nesse momento o Teatro Pedro II havia se transformado num cinema. Havia, no tempo que era cinema, havia a matinê. Havia os seriados, e esses seriados ocorriam aos domingos. Então, nesse momento, íamos assistir aos filmes, sempre interessantes, e por serem seriados, aguardávamos durante a semana, ansiosos para saber o que ia acontecer no próximo domingo. E esse seriado podia ser do Zorro, Son nom, il le signe à la pointe de l'épée d'un Z qui veut dire Zorro. Podia ser do Batman. Eu me lembro que nessa época eu peguei o seriado do Fu Manchu. Agora, o que é Fu Manchu? Era um seriado de um bandido chinês, eu me lembro disso. E quando começava a sessão, a molecada gritava desesperadamente. Sempre terminava num momento crítico, como até hoje terminam as novelas, de forma que você ficava esperando na semana seguinte, no domingo seguinte, a continuação daquele episódio, que o sujeito estava caindo, você falou, agora ele morreu, não é possível que ele vai se salvar daí. Mas no domingo seguinte, ele conseguia milagrosamente segurar num ramo qualquer, no despenhadeiro, e aí continuava o seriado. A molecadinha toda vinha para frente do Pedro II. Digamos que se começasse às 2 da tarde a matinê, ao meio-dia nós já vimos para cá, porque tinha um negócio muito interessante que era a troca de gibis. Vinham os meninos com pacos de gibi, assim, Tarzan, Flash Gordon. Eu fiz um pouco de tudo aqui. Eu fiz, às vezes a gente, porque tinha as folgas, né, das funcionárias, então a gente substituía. Uma hora era na portaria, outra hora era na bilheteria, bomboniere ou lanterninha, né? Mas o lanterninha era aquele que ia com a lanterna procurar um lugar para você, se já houvesse começado a sessão, ele ia procurar um lugar para você. E ele era aquele que tinha o poder, né, de mandar e desmandar em termos do espaço aqui dentro. Eu não sei por que meu irmão conseguiu fazer com que eu entrasse na matinê sem ter a idade, e eu falava para ele, Mário, o lanterninha vem atrás da gente. Ribeirão Preto, cidade do interior, cidade do interior da decadência. A decadência é filha das preferências da sociedade. Foi quando se cobriu toda a parte interna, aqueles tapumes que eram bonitos assim na aparência, mas eram horríveis no sentido de deturpar a linha arquitetônica da construção. Também um luminoso escandalosamente apresentado na frente do teatro, Cine Pedro II.
Aí depois, na hora que foi cinema e teatro, aí já foi a decadência. A decadência é filha da ignorância. Quando tinha filmes proibidos, né, até 18 anos, e na portaria era aquele problema, né, juiz de menor ali, olhando carteirinha de todo mundo, pessoas que falsificavam, e ele acabava descobrindo e a pessoa tinha que ir embora, né. Com a preferência da sociedade pelo cinema e com o entendimento de que o teatro já estava sendo uma espécie de casa velha, começou-se a abandonar o teatro. Mas sempre acontecia de ter que pôr gente para fora, porque estava fumando, outras coisas, né? Então, acontecia sempre essas coisas. Eu ia no baile do carnaval, na caverna. Tinha, no meio era cheio, tinha um bar, do lado um barzinho, e mesa de snooker. Era um salão grande, não era pequeno, mas era muito quente. Então o Ribeirão Pretano apelidou de panela de pressão. Porque se falava na possibilidade do prédio, não só o Teatro Pedro II, mas os dois prédios, o Palace e o edifício do Pinguim, o Meira Júnior, se falava na possibilidade de derrubar tudo e fazer construções de gabarito elevado. Felizmente teve um filho de Deus que não deixou. Numa dessas idas para a Câmara, eu estou passando ali pela Álvares Cabral, quase esquina da General Osório, passo ali na frente do Pinguim e estava ali um grupo de pessoas sentadas tomando chopp. E uma delas era o senhor Petrônio Beluca, que era o gerente-geral da Antártica em Ribeirão Preto à época. E ele me viu passar, me chamou, entendeu? Sentei à mesa com ele, todo mundo conversando e tal. Ele olha assim pro Teatro Pedro II e ele fala assim, nossa, mas que pena isso, né? Eu falei, pena por quê, senhor Petrônio? Não, porque a Antártica está negociando a venda desse prédio para o Bradesco para montar uma agência bancária. E a primeira voz da imprensa que surgiu, e eu acho, por isso mesmo, que era o primeiro grande responsável por evitar a demolição do Pedro II, foi o jornalista Júlio Quevenato. Ele, como editor do Jornal Diário, ele comandou várias reportagens, isso no início dos anos 1970. Aquele dia mesmo eu fui para a Câmara, no dia eu pedi urgência urgentíssima, fiz um projeto de lei tombando, entendeu, o Teatro Pedro II, e ele foi aprovado em primeira e segunda votação. No mesmo dia foi aprovado. Inclusive teve o apoio até do líder do prefeito à época, que era o vereador Carlos Chaves. Flávio Condé Favaretto foi o primeiro político a se preocupar com Pedro II, porque ele fez a lei municipal que fez o tombamento do teatro em 1973. Aí veio o Diário, o Jornal Diário, que era onde o Júlio trabalhava, mudou de posição. Com a manchete assim, Pedro II, novos rumos. Então houve uma ordem para que o Júlio parasse de noticiar, não mexesse mais nesse assunto. Aí ele fez um editorial, e esse editorial, um editorial bem cínico, dizendo assim que o patrimônio cultural não valia nada, isso não tinha importância, que a cultura era uma coisa secundária, que o importante era o número de empregos, que o prédio queria ser construído. Isso serviu de mote, na verdade, para reforçar o interesse para a preservação. Mas um dia o fogo acabou, o espetáculo teve fim, cidade chorou. Ah, Ribeirão Preto, Ribeirão Preto, sua cultura em luto ficou, sua cultura em luto ficou. Aí veio um incêndio como uma espécie de protesto do próprio teatro. Foi muito triste, foi assim, uma coisa assim horrorosa que, aliás, já estava anunciada, com bastante antecedência. No dia 15 de julho de 1980,
nós estávamos, os vereadores estávamos todos numa sessão da Câmara. E a Câmara era aqui na Barão do Amazonas com a Duque de Caxias, onde é o Museu de Arte de Ribeirão Preto. Ali era a Câmara. E a sessão estava em pleno desenvolvimento, quando nós ficamos sabendo lá na Câmara que o teatro estava pegando fogo. Me lembro do dia que meu pai tinha um comércio nos Campos Elíseos, na Rua Paraíba, perto ali do clube Palestra Itália, e era comércio, residência, a garagem ao lado e um cômodo, um quarto que ficava em cima da garagem. E desse cômodo, desse quarto, eu tinha um panorama do centro da cidade, era exatamente de frente para cá. E me lembro de estarmos em casa e ouvindo rádio e falarem tá pegando fogo no Teatro Pedro II. Então, aquilo foi um susto, meio uma coisa estranha, subimos imediatamente para esse cômodo, abrimos a janela e aí a gente se deparou com fogo e fumaça. A gente via a cobertura do Pedro II, fogo e tudo. Estava se incendiando. E a sessão foi suspensa e alguns vereadores vieram aqui, porque é perto. E para mim é difícil lembrar disso, porque foi a primeira vez que eu chorei por causa do Pedro II. Não foi a última, foi a primeira. Aí foi uma coisa que nos causou assim muita tristeza. Não, é aquela dor no coração, né? Porque aqui eu fui em Graxate também, aqui na praça, e a gente passava sempre, né? Então foi uma dor no coração muito grande. Então foi assim uma situação super estranha, meio perplexo mesmo, de pensar que aquele prédio que eu via sempre lá indo ao centro estava se decompondo ali com aquele fogo, né? Achava aquilo inconcebível. A gente fazia comentários e assim, eu não conseguia sair da janela. Eu fiquei lá muito tempo. O incêndio foi o seguinte, nós recebemos o chamado, né? Porque você recebeu o chamado pelo telefone. Aí comunicamos o comandante do bombeiro, era o Coronel Casilo, e fomos todos para lá, todos, salvamento, carro-bomba, escada-magiros, e conseguimos apagar o incêndio, que não foi tão grande não. Sabe? Foi um dia muito ruim, sabe? A lembrança que eu tenho daquele dia é horrível. Encheu a praça 15 de novembro, ficou cheia de gente para ver o incêndio, saber como que aconteceu, quem se tinha vítima, se não tinha. Foi muita gente ver. Eu, como vizinho, logo tomei conhecimento e vim assistir ele queimar. Nós morávamos aqui perto, eu já adulto, e eu vim, porque todos vieram ver o incêndio. Pegamos o carro, corremos. Paramos na esquina do Palace, na frente do Palace, ficamos olhando lá o fogo, choramos, era muito triste. Ficamos sabendo do incêndio, pessoas comentando, saímos do correio e viemos para cá. Quer dizer, nós chegamos a ver o incêndio em loco, mas também não tinha noção. Está pegando fogo no prédio, está pegando fogo no cinema. Porque tinha fogo, mas estava um fumaceiro que não dava para entrar lá dentro. Aí atacamos o fogo com o carro-bomba, né? Conseguimos apagar o incêndio, saiu tudo bem. Aquilo foi muito triste, eu falei, graças a Deus que meu pai não viu, né? Porque ele tinha morrido, acho que já há uns 2 anos. Falei, bom, graças a Deus que o Carlinho não viu isso. Foi uma coisa horrível. Eu, quando vi o fogo no Pedro II, eu não tinha mais esperança de que o Pedro II ia ser salvo ainda. Chocado, triste, magoado, ofendido, ferido em meu amor próprio de artista que trabalhou no teatro. Algumas lembranças moram unicamente na memória, como é o caso do antigo lustre, sem qualquer registro. O célebre lustre do Teatro Pedro II era o que havia de encantamento, feito com
Cristal da Boêmia. Um movimento dele, pela iluminação que recebia, era ofuscante pelo brilho que irradiava. Simplesmente maravilhoso. E nós, então, nos sentíamos tão orgulhosos, tão pequeninos que éramos, num palco de Teatro Pedro II, perante uma coletividade ribeiro-pretana, que eram nossos pais, nossos irmãos, nossas famílias, nossos amigos. Mandávamos acender todas as luzes do teatro, dando uma despesa danada para a polícia. Inclusive todas as luzes do lustre. Lustre de cristal, maravilhoso. Lindo, grande, enorme, enorme, enorme. Tudo de cristal. O dia que pegou fogo, nós corremos daqui e fomos embora, na esquina do palace, paramos para assistir o fogo, né? Escutamos barulho forte quando caiu o lustre de cristal. Chegamos a escutar barulho. Uma coisa que era muito apaixonante para mim, porque eu desde pequena sou muito vidrada em cristal, em coisa que brilha. E aqui, no teto do teatro, tinha um lustre enorme, cheio de lágrimas, né, de cristal, assim, que hoje, me lembrando, parece que ele era muito grande. Provavelmente ele não era tão grande como eu lembro, porque quando a gente é criança, a gente tem uma percepção tudo aumentada, porque nós somos menores. Então, me parece que ele era, assim, gigantesco, e eu ficava muito assim, olhando para o lustre, olhando para o lustre, olhando para o lustre. Eu lembro daquele lustre. Mas fizeram-se muito, todos unidos pelo Pedrão. Aí voltamos à Câmara, nessa mesma noite. Eu me sentei com o então vereador Antônio Calixto e nós redigimos o pedido de uma comissão de trabalho para buscar a restauração do Teatro Pedro II. Em dezembro de 1980, morreu o John Lennon. E o Henrique Bart, do Grupo Nós, e o José Maria Pasqualic, que era músico também, fizeram um tributo ao John Lennon aqui na porta, aqui na esplanada. E desse tributo foi conversado entre o José Maria e o Henrique que começar a fazer um movimento para que o prédio fosse tombado e fosse restaurado. E aí começou o Soma, mas antes já existia alguma movimentação pró-restauração do teatro, dos artistas plásticos, mas era muito... não dava tanto alarde. E o Zé era muito corajoso e ele estava sempre pensando em coisas que ninguém nunca havia pensado. E ele metia as caras mesmo, ele era assim. Ele falou, nós vamos ter que fazer uns movimentos, umas manifestações, e é com som que a gente vai fazer isso. Vamos começar a fazer som na frente do teatro. O Henrique Bart tocava com a gente também, era o Grupo 17. Aí o Zé falou, vamos colher abaixo-assinado, e o que a gente pode fazer? Ele e o Henrique Bart começaram a engendrar as ideias. Falou, primeiro nós vamos fazer um som na frente, na esplanada, convidar todos os músicos para tocar e deram o nome ao movimento de Soma. O Soma foi feito para isso, único e exclusivamente para a restauração do teatro. Participei do Soma. E aí um dia, nas discussões, o Vacarini, que era um cara que juntava todo mundo, né? Ele ficava bem cabreiro, vocês são jovens, tinha que juntar todo mundo. E ele se considerava muito jovem também, a gente tem que brigar, tem que falar com o governador, tem que falar com você. Mas como é que nós vamos falar? Aí começamos a juntar, então vamos fazer uma manifestação. Então nós começamos a nos reunir e de repente a fazer as festas e os panelaços e as atividades todas aqui na esplanada do teatro. E aí a gente criou a Associação dos Artistas e Amigos das Artes. Era assim, era o Vacarini presidente, eu o vice, o Magnão tesoureiro, coitado porque nunca tinha dinheiro, então não tinha tesouro nada. Esse Ricardo Barros, arquiteto, segundo tesoureiro, primeiro secretário Zé Maurício Canho, segundo secretário Fê Souza.
E aí nós fizemos a primeira festa das artes, que foi um fato inédito. É que foi a coisa mais linda, porque juntou gente de tudo quanto é lugar. Era uma coisa de uma espontaneidade, de um envolvimento muito grande. E a gente fazia shows, quando eu era adolescente, na década de 80, a gente fazia shows para chamar a atenção para o Pedro II, né? Aquele movimento todo, a gente fazia shows aqui na frente do Pedro II e fazia, cantava, assistia e tinha um movimento da moçada para levantar o Pedro II de novo. Guila é uma figura e esteve presente em todos os sambas. Então ele cantava assim: o Pedrão está do jeito que o diabo gosta, faz 3 anos que queimou e até agora só saiu fumaça. Eu participei de um movimento em defesa do Pedro II e a primeira reunião dele, isso depende de quem participou em alguma coisa, outro participou outra e depois isso foi se encontrando. Eu participava de todos os movimentos, tinha um movimento coral, né? O movimento do teatro, então eu estava presente aqui, entendeu? E eu vim representando um movimento, né? Que foi o movimento contra a carestia, porque ele continuou existindo por um bom tempo, né? E aí eu participei disso. E então, como Agnus Arte, a gente era super ativo no movimento, né? Em todos os movimentos que rolavam, e a gente, de alguma forma, catalisava esses movimentos, né? Era uma briga boa, né? Porque naquela época, inclusive, tinha um pessoal da pesada, era o Pedro Manuel, o Vacarini, o Newton, o pai da Débora, parte dos vereadores. E aí você tinha desde artistas consagrados, como era o caso do Vacarini, por exemplo, que de todos era o mais despojado de nós, até figuras que estavam ali de orelha, entendeu? Queriam participar porque queriam participar. Então, esses grupos culturais, e principalmente esse grupo não pode ser esquecido nunca, que é o Travessia, do Pedro Paulo, que era o Grupo Negro. E eu fazia parte do grupo Travessia, e a gente se reunia 3 vezes por semana, e sempre trabalhando para a cultura, né, dessa cidade. Então nós juntamos esse pessoal todo e foi muito espontâneo. Na verdade, o que a gente queria era salvar Pedro II, não tinha ideia nenhuma de fazer mais nada. E aí a gente ouvia sempre falar, então a gente fez um grupo e vinha aqui na frente do teatro fazer como se diz, uma vigília, né, para que não fosse derrubado. Eu me lembro da época, então, da Filô, onde a gente ainda naquela época era muito politizado, envolvido com umas coisas, e começou o movimento para o resgate do Teatro Pedro II. O movimento principal, na verdade, foi a união, porque todos os empresários da cidade, todos os artistas, todo mundo começou a mandar ofício para as pessoas ligadas ao teatro. Então era para o governador, era para os deputados, era para a Companhia de Cervejaria Antártica, e com apelo, né? Ribeirão Preto precisa do seu teatro. Então o concerto aconteceu na frente do teatro, na esplanada. Se eu não me engano, esse concerto estava programado para ser feito no aniversário, né, do teatro, 50 anos, cinquentenário, né? Esse concerto tornou-se um concerto protesto e a população ali, todo mundo assim participando, sabe, a praça cheia. Aquilo para mim foi uma coisa assim, que me marcou muito, sabe? Acho que eu convivi muito mais com a esplanada do que com a arte apresentada no teatro. Travessia tinha um negócio lindo que fazia roda poema, roda poema, roda poema, oh. E eles iam cantando pela rua, faziam uma roda assim, e iam trazendo as pessoas, porque cada um ia falando um verso ou uma frase, e isso juntava muita gente. Eu sou apenas um homem de teatro. Sempre fui e sempre serei um homem de teatro. Todo aquele que é capaz de dedicar a vida à humanidade e a paixão existente nestes metros de tablado, este é um homem de teatro. Eu, na época, já tinha
sido eleito deputado estadual e fui ao secretário da época, que era o deputado Cunha Bueno, pedir urgência nesse tombamento do Teatro Pedro II. E veio o tombamento em 1982 pelo Condefat, o que foi importantíssimo, porque se alguém tinha interesse em vender o Teatro Pedro II, e me parece, pelo que consta, na verdade, o interesse não era só vender o Teatro Pedro II, era vender o Quarteirão Paulista inteiro. Olha, quando eu falei aquilo, eu fiquei chateado. Derrubar um quarteirão desse, que era o orgulho de Ribeirão Preto. E daí viemos assinar na própria Câmara Municipal o tombamento do Teatro Pedro II. Eu trouxe aqui o secretário Cunha Bueno e ele assinou da tribuna da Câmara o tombamento, entregando aos vereadores e entregando também ao Flávio, que era o que estava presente, que era aquele vereador que estava mais atuando com relação a isso. Para mim, o grande centro onde se debateu o Teatro Pedro II foi a Câmara Municipal de Ribeirão Preto, indiscutivelmente. De repente, nesse trajeto todo, vem a direta já, pô. Pô, a gente ali, todo mundo brigando pelo Pedro II, veio um negócio como a direta já, piramos, né? Porra, direta já. A ideia era fazer o movimento cultural, salvar o Pedro II. Aí começamos, aquela pretensão toda, direta já, pô, podemos salvar o Pedro II e o Brasil. Nossa Senhora, a gente era tão louco, né? Tão absurdamente sonhador, eu achava que saía de peito aberto, fazia questão de ir a todos os jornais, pedia para dar entrevista, para falar, para descer o pau, e achava que tudo, e defendia uma coisa com uma veemência, inclusive com uma agressividade, né? Então você fica numa ilusão grupal e o grupo se torna uma entidade poderosa, onde você tem certeza de que vai acontecer. Todo mundo acreditava que aquele barulho ia ser grande o suficiente para atrair os olhares para Ribeirão Preto, tanto que, por conta dessa história de eu ser a secretária e de escrever muito, eu fiz o primeiro ofício para a Fundação Roberto Marinho. No passeata, você fica com um apoderamento que você acha que vai dar tudo certo. A gente era muito idealista. A gente acreditava que se a gente tivesse qualquer mecanismo nas nossas mãos, a gente ia fazer algo de positivo. Os artistas são assim, eles são sonhadores, né? Você tem que apostar no seu sonho. Quero os frutos desta árvore, do tal do conhecimento, para pegar uma semente e plantar no pensamento dessa gente que anda agora em angustiante tormento, pois vive numa batalha, tem bomba, fogo e metralha, pra amar não deixa o momento. Vocês me fizeram chorar, nem cantei direito. Chama Conselho Milenar. Porque veja, o incêndio foi em julho de 80. Portanto, o teatro ficou 5 anos, mesmo depois de tombado, sob a ação do tempo. E aí foi feita a cobertura pela Companhia Antártica Níger, obedecendo aos critérios arquitetônicos, históricos, aprovado pelo Condefat. E aí eu me lembro que aí já era o presidente da comissão, da Câmara. E foi o segundo momento que eu chorei por causa do Teatro Pedro II. Porque no dia que terminou a cobertura aqui, feita pela Companhia Antártica Níger, eu convidei a Gilda Montans e a Meire Genaro para que tocassem lá naquela entradinha. Não tinha cadeira, não tinha nada, teve umas cadeiras aí. E que elas tocassem para lembrar esse momento. Tocassem a área na 4ª corda. E elas tocaram no acordeon. E aquilo para mim é como se o teatro tivesse renascido. E renasceu. E renasceu. E aí, as 10 ou 15 ou 20 pessoas que estavam ouvindo ali, irromperam em palmas para elas e para o nosso teatro. Mas para mim, parece que eu estava ouvindo o som de 2.000 pessoas aplaudindo.
enfim, que o teatro estava vibrando novamente, estava pulsando, o coração tinha voltado a bater. E aí foi impossível não chorar de novo. A participação nossa mesmo foi nesse último, foi o último lance, porque já tinha tido todos os trâmites para a restauração, só que ela não acontecia. Isso daí foi assim, ao mesmo tempo que muito triste, foi muito alegre pela esperança de que ele ia ser reconstruído. Fiz de minha vida um enorme palco, sem atores para a peça em cartaz, sem ninguém para acalmar o meu pranto que vai pingando e uma poça no palco se faz. Palco triste é meu mundo desabitado e derrotado me apresento como um astro. Astro que chora, ri e se curva à derrota. E derrotado, muito mais astro me faço. E o Zé Maria falava assim, quer consertar isso? Quer consertar? Vamos conversar com o dono do prédio, que era um diretor da Antártica, que foi ser secretário da Indústria e Comércio do Montoro. O assessor do Gusmão era o querido Flávio Conde Favaletto. E nessas reuniões nós percebemos uma coisa importante, que era o seguinte, o secretário da Indústria e Comércio era o dono do prédio, A gente era tão inocente que a gente não sabia fazer essa nada. Era o Gusmão, Quando o Dr. Gusmão foi para o Ministério da Indústria e Comércio, substituiu ele lá na Secretaria de Governo o Luiz Carlos Bresser Pereira, que era um homem afeito a cinema, ligado a cinema, e eu lembrei-o de que o governador havia prometido resgatar esse teatro, e era uma coisa que já de 83, já tinham 3 anos e não se fazia nada, né? Mas o Ulisses Guimarães morou na casa do Vaccarini, quando o Vaccarini estava em São Paulo. O Ulisses Guimarães era deputado estadual e morou lá uns tempos. E aí o Montoro ia muito lá. Quando falou Vaccarini, ele falou, eu conheço, o Vaccarini, o TBC, está em Ribeirão. Aí foi lá e recebeu o Vaccarini, foi uma coisa maravilhosa, e nós ali colado ali, o Vaccarini vai falar com o governador. Por outro lado, eu conhecia o presidente da Antártica, que era o dono da Antártica Geral, que era dono aqui do teatro ainda, né? Pertencia a eles, Dr. Celso Nunes. E eu falei para o Bresser, olha, eu conheço o Dr. Celso Nunes, será que a gente não podia aproximar ele do governador? E ele falou, não, mas faça isso. Eu falei, gente, Vaccarini, fala do teatro. Aí chegou uma hora... sim, ele vai falar para você, o teatro, explica o teatro. Eu falei assim, não, tudo bem, isso aí quem vai cuidar para vocês é o vice-governador, Quércia. Ele falou, Quércia, eu falei, meu Deus, o Quércia era o enrolador, né, quer dizer, o Montoro era o político, o Quércia era aquela coisa, vamos fazer, eu sou da região. Eu falei, meu Deus, acabou, fomos enrolados, dançamos, perdemos, ferrou. E não foi. Foi o contrário. Até que um dia ele falou assim, vamos fazer o seguinte, vamos marcar uma solenidade, você traga o prefeito aqui. Aí já era 1989. Os demais deputados estaduais, convide quem você achar conveniente lá, etc. E vamos fazer uma solenidade aqui. Eu vou tomar uma decisão sobre o teatro, mas não falou qual. Então ele pegou a sua caneta e não deu um despacho, ele deu uma sentença. Me lembro como se fosse hoje. Ao secretário da Justiça, determino a desapropriação do Teatro Pedro II em Ribeirão Preto, imediata emissão de posse para a Prefeitura Municipal daquela cidade. Orestes Quércia, não me lembro a data, mas lembro o ano, 1989. Foi a 3ª vez que eu chorei por causa do Teatro Pedro II, porque ali eu vi que passava a ser nosso. A primeira vez que eu vim cantar aqui dentro, o teatro já tinham limpado os destroços do acidente, né, de quando ele foi queimado, e estava no cimento, tudo no cimento. Então nós viemos fazer um clipe aqui dentro para uma TV.
E foi uma coisa muito emocionante, mas emocionante mesmo. Foi difícil fazer o clipe porque eu tinha que cantar no clipe e eu não conseguia parar de chorar. Foi uma coisa bem emocionante, porque ele estava todo queimado ainda, né? Foi a época que colocaram só o forro para proteger, para a chuva, para o tempo não derrubar mais o que já tinha aqui dentro, né? Eu chorei por meia hora, depois consegui melhorar e poder cantar, porque foi muito difícil. Você vê essa situação desse teatro, era um astral muito estranho, assim. A gente ficou muito emocionado com o evento. E a gente o evento de estar cantando aqui nesse lugar, e a gente já tinha um trabalho já direcionado para que quando esse teatro abrisse, a gente pudesse colocar alguma coisa nossa aqui dentro, para que é a característica dele, que é um teatro de ópera, né? Primeiro, acho que a IPTV teve uma forte presença, no sentido de forte trabalho para sensibilizar, ajudar a aumentar a sensibilidade das pessoas com relação à necessidade de se reformar o teatro. E isto colocado, quando se pensou em reformar o teatro, e aí o Palocci já era o prefeito da cidade, nós começamos a pegar parceiros que viabilizassem na reconstrução do teatro. A Fundação Roberto Marinho, que tinha uma política muito agressiva de fortalecer a cultura, de restaurar prédios públicos, foi muito parceira, foi a primeira e grande parceira nesse projeto. A partir da nossa entrada na secretaria, nós tivemos contato com um documento que mostrava que existia uma verba disponível colocada pela Fundação Roberto Marinho. Essa verba ela foi levantada a partir de um contato do Dr. Maurílio Biagi e Vera Biagi com o Roberto Marinho numa viagem que ele fez até a fazenda deles. Nesse dia, quando a gente estava almoçando lá no Vassoural, a Vera veio falar comigo. E aí esse é um fato que precisa ser, eu acho que esse é o fato importante. Ela falou, perguntar o que eu achava de falar com o Dr. Roberto sobre o negócio da fundação. Ajudar nesse restauro do Pedro II. Aí eu falei com ela, falei, não, ótimo. Ela falou, então você não quer falar com ele sobre isso? Eu falei, não, é muito melhor você falar com ele sobre isso. E num determinado momento, depois que terminou o almoço, etc, em determinado momento, eu falei com ele, chamei a Vera tal, e a Vera explicou a ele o que era o teatro, explicou o que havia ocorrido, enfim, explicou a ele o fato e perguntou se a fundação não poderia contribuir, não poderia se envolver com esse restauro do Pedro II. Ele muito formal, o Dr. Roberto, ele todo muito formal, ele falou, senhora, eu não posso garantir para a senhora que a fundação vai se envolver com isso ou vai fazer qualquer coisa para isso. Mas o que eu posso garantir para a senhora é que eu vou levar esse assunto para a fundação e vou recomendar. Fomos atrás desses recursos, conseguimos a liberação desses recursos. Esses recursos foram fundamentais para dar o pontapé inicial, retomar as obras do Teatro Pedro II. Porque como concessionário de serviço público nós temos sempre zelar por essa imparcialidade. Mas a causa do teatro, a causa do Pedro II, falou um pouco mais forte. Seria absurda a ideia de você não participar por alguma regra, por algum comportamento, alguma conduta de uma coisa tão importante como restaurar o teatro. Vim várias vezes aqui e fiz uma reportagem que para mim é um marco, inclusive do meu trabalho, da minha carreira, da minha profissão, que foi quando iniciou o processo de restauração e de reforma. Estar hoje aqui neste teatro dá uma sensação de suspense e muita emoção, mesmo porque a maioria dos moradores de Ribeirão Preto nunca teve a oportunidade de conhecer o teatro por dentro. Parece que a gente está mais próxima às histórias e dramas vividos aqui, mas parece que agora a história é outra. Até julho deste ano, fica pronta a primeira etapa da reforma que começou em setembro do ano passado. Enquanto o público e os artistas não conquistam o teatro, o espaço fica com este exército de operários. Nós tínhamos muito orgulho de estar na cidade de Ribeirão Preto e com a promessa de que esse teatro seria restaurado. Tanto que,
Quando as obras realmente começaram, nós colocamos na janela do J. Eriksen o Brianito. O Brianito era exatamente aquele que tomava conta do restauro. Ele era a luz que vinha na cidade para que as pessoas pudessem, através dele, discutir o restauro do teatro. E nós vestimos aquele boneco com um macacão de operário, capacete, para que ele vigiasse as obras, que não parassem e que entregassem esse teatro de novo à cidade. Eu me lembro mais claramente de uma atividade que teve aqui no Pedro II, logo que as reformas começaram, que nós fizemos 2 espetáculos aqui. O Cândido do Voltaire aqui nessa sala e o Prometeu Acorrentado lá embaixo na plateia. E foi um momento muito emocionante. No final, o Magno soltou umas pombas que voavam e tal, quando ele falava eu resisto. E o Cândido aqui, que foi aqui nessa sala maravilhosa, gente aí saindo, falando E que essa epopeia, que foi a reconstrução do Teatro Pedro II, ela foi extremamente rica do ponto de vista de você viver aqui experiências totalmente inéditas. Como eu conhecia já desde a década de 80 como o teatro estava, a destruição que ele se encontrava, eu me interessei, até como cineasta, eu me interessei em captar as imagens de todo o processo de restauração. Meados de 91, entrei pelaquela porta central ali da entrada principal. A gente tirou ali um madeirite que estava fechando, né, cobrindo a entrada, retiramos o madeirite, abrimos e entramos. Essa entrada nessa plateia até hoje deixa um pouco não, muito, né, daquela sensação, daquela coisa sombria, daquele clima que o fogo ainda poderia estar em algum lugar. Eu faço parte a partir do momento da restauração dele, como estava precisando de profissionais para trabalhar na área, e eu passei por aqui e fui um dos que a empresa da época me contratou para me fazer parte do grupo que trabalhava aqui. Eu vim para ser o engenheiro responsável pelas obras de reforma, restauro e modernização. A restauração ela é diferente de reforma ou de você construir um prédio novo, né? Um trabalho complexo, um trabalho com pequenos, médios e grandes detalhes. Na restauração você tem que deixar ele o mais próximo possível daquilo que era original dele. Que antes de começar o projeto, houve uma busca de tudo que poderia ser original. A maioria não tinha noção que ele estava fazendo, que ele estava reconstruindo um pedaço da história da cidade. A maioria não tinha essa noção. É um prédio histórico, é um prédio tombado, é um prédio de histórias e, enfim, é um filho de concreto. Aí a minha estreia aqui no palco foi bacana porque foi em 94, foi com o coral da Companhia Minas. E quando eu entrei aqui para os ensaios, eu me pus a chorar, porque eu fiquei olhando, né, as coisas restauradas e lembrando. Como eu tenho uma memória fotográfica muito forte, então eu fui me lembrando do desenho, eu fui me lembrando daquela abóbada que está ali, né? Talvez ela não era tão brilhante, tão dourada na época, mas eu fui me lembrando. Essa grande cortina vermelha de veludo com esse barrado aqui, eu falo, gente, algumas coisas eles mantiveram, mas aí o lustre não estava. Aí tem esse da Tomy, né? Que ele simboliza uma gota, mas o meu lustre não está mais aí. Ele só está aqui na minha memória. Foram feitas várias pesquisas por pessoas, arquitetos, engenheiros, enfim, tentaram buscar uma forma, uma memória, uma foto de como era o forro e não conseguiram achar.
naquele momento. Nós iniciamos um processo de discussão de qual a direção para ser tomada para dar uma solução para o teto do Teatro Pedro II. E a partir dessas conversas, né, foi que surgiu a ideia que foi a seguinte: o teatro não é inspirado na Ópera de Paris? O Ópera de Paris, quando foi restaurado, não fizeram uma intervenção no sentido de mostrar a contemporaneidade da intervenção que foi feita? Olha, isso foi feito em tal época, não é lá da origem dele. Para marcar, inclusive, qual que é a contribuição da nossa geração para o teatro. Então, ficou-se decidido que se faria uma intervenção artística, e aí alguns nomes foram colocados, de Ribeirão Preto, de fora de Ribeirão Preto, e chegamos a uma conclusão que a Tomi Otaki seria um belíssimo nome e que ela deveria ser consultada. Se nós fôssemos tentar reproduzir o lustre e o teto, nós provavelmente incorreríamos em alguma inverdade, não tínhamos todos os elementos para poder definir com precisão. E a partir daí ela apresentou alguns projetos e esse daí foi o mais bonito que nós achamos e foi, portanto, o escolhido. Fizemos metade, 1/4 desse forro já estava recortada. Tomi Otaki retorna ao teatro. E ela aqui embaixo olhou, falou: eu quero ir lá em cima. Aí ela chegou, olhou e perguntou: quem mandou cortar desse tamanho? Falei: olha, a gente tem um desenho, a gente colocou na escala, tentou abrir. Ela falou: não quero. Eu quero no máximo 3, no mínimo 1,5. Pode desmanchar e fazer de novo. Isso daí realmente deu bastante conflito. A gente brincava muito, os próprios colegas, o pessoal de produção. Vamos supor, você fazia um serviço durante o dia, hoje você chegava amanhã, aquilo já estava tudo desmanchado, estava tudo no chão. Aí conversamos com a administração, com a construtora, e fez o que ela pediu. E ela ficou muito contente. Agora, o que eu pretendo fazer aí é uma coisa que contraponha ao que a história, o que de ruim aconteceu na história do teatro, que foi a questão do incêndio. Então eu quero fazer alguma coisa como se fosse um lago refletido, né, que a água venha se contrapor, que se tivesse água, um teto aquoso naquela época, o fogo não se propagaria. E o lustre é uma grande gota d'água formada com 110 lâminas de cristal, tem mais ou menos 1,4 toneladas. Esse lustre que foi feito em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Primeira vez que nós estivemos aqui foi nos primeiros ensaios para testar a acústica do teatro. E que foi uma revelação maravilhosa, porque a gente subiu ao palco do teatro, né, ele pronto, restaurado, nos mínimos detalhes, e também com essa intervenção maravilhosa da Tomi Otaki, né, com essa cúpula, o que eu amei de cara. Algumas pessoas acharam estranho, eu achei o máximo. Agora, quando a gente tocou os primeiros acordes da abertura do Guarani, do Carlos Gomes, realmente foi uma coisa muito reveladora, porque a gente esperava que a acústica fosse boa, mas ninguém esperava que fosse espetacular. Uma outra pessoa que nos deu um testemunho muito importante foi o maestro Isaac Rabchevsky. Às vésperas da inauguração, conforme eu dizia, aí o guarda nos comunicou que existia um senhor com nome estranho lá fora querendo adentrar o teatro. Eu falei: nome estranho? Mas você não... Não, olha, doutor... Karabichovs, nós atinamos, não, vamos, pode autorizar, e pedimos para que acendesse só a luz da ribalta, não acendemos o teto. O Isaac Karabchevsky entrou, a plateia então estava escura, eu estava sentado, ele parou diante dessa boca de cena, olhou, ficou olhando alguns minutos para essa boca de cena,
foi num canto, bateu palma, foi no outro, bateu palma, veio na ribalta, no proscênio, bateu palma, virou para a boca de cena e falou assim, isso ele textualmente, sagradas mãos que refizeram essa maravilha. Um grito aqui, outro ali, e um barulho que fez ensurdecer. Um tijolo aqui, outro acolá, novo teto e também um lustre novo. Mesmo o palco ganhou nova forma, cortinas se reabriram. Ribeirão Preto, seu teatro está de volta. Ribeirão Preto, seu teatro está de volta. E a reinauguração em 1996. E foi a 4ª vez que eu chorei pelo Teatro Pedro II, porque eu estava aqui. Nada mais justo de ter a orquestra da cidade fazendo a inauguração do seu teatro. E nesse espetáculo, então, nós teríamos a abertura da Ópera O Guarani de Carlos Gomes, uma peça brasileira que é praticamente o nosso segundo hino nacional, com a Orquestra Sinfônica de Ribeirão Preto, regida por mim. Agora, a estreia oficial deu-se na data do aniversário da cidade, em junho. Foi muito legal, foi muito legal. A reinauguração do teatro, né? Ver o teatro de pé e ajudar, e aí eu ajudei pessoalmente a viabilizar uma programação cultural muito rica nessa primeira fase do teatro, foi muito legal. Os eventos que foram para lá, os eventos internacionais, foi muito gratificante. Talvez tenha sido das coisas mais sensíveis assim que eu tenha feito na vida, né? A gente que mexe com televisão toda hora, é bacana você mexer com cultura e ver uma cidade feliz por ter um patrimônio cultural preservado. E eu me lembro de ver da janela do Deriksen a fila enorme para a visitação, a fila enorme para a entrada no teatro. Então foi feito um programa muito extenso de atividades culturais e também de abertura gradativa e sistemática do teatro para visitação pública. O que me ajudou muito esse trabalho do circuito cultural foi que cada grupo que eu trazia era uma história diferente e que sempre me adicionava alguma coisa, principalmente o grupo da terceira idade. A primeira peça de teatro foi com Gaiola das Loucas, com Jorge Doria. Também me lembro bem dessa peça, foi bem bacana, era muito bacana. Teve o Baryshnikov, que eu acho que foi um espetáculo muito impactante, né? Ele dançava, o que ditava o ritmo da dança dele era a batida do coração, então ele tinha um equipamento que ligado ao som, conforme o coração dele batia, ele fazia os passos de dança dele e ele conseguia fazer esse controle, esse autocontrole do batimento cardíaco dele. Isso foi uma coisa bem bacana que eu me lembro. O nome do boneco é Brianito, um fiscal de obras que anos atrás recebeu uma difícil tarefa. O Brianito foi criado em 1993 por artistas de Ribeirão Preto. A ideia era usá-lo para cobrar das autoridades a restauração aqui do Teatro Pedro II, que estava abandonado, apesar do prédio ter sido tombado como patrimônio histórico. 3 anos depois, a restauração ficou pronta e o Brianito, lá de cima, continuou fiscalizando aqui. E hoje é um personagem de Ribeirão Preto. Ele representa uma visão que muita gente conhece, porque a esquina que ele morou durante todo esse tempo é super conhecida, é o coração de Ribeirão Preto. E ele representa os anseios culturais que a cidade tem. Eu acho que todo cidadão tem que ser uma pessoa alerta para a sua cidade. Todo mundo tem que ser um pouco Brianito. Todo mundo tem que ser um pouco Brianito. Tem uma coisa que eu gosto de fazer, depois de um ensaio, já quando as pessoas, com os músicos já foram todos embora, eu vou e eu me assento
ali na plateia, né? E tive muitos momentos assim aqui. E eu estou sozinho, contemplando o teatro, e estou muito feliz, muito grato. E nesse momento eu agradeço a Deus pela bênção, pelo privilégio de poder fazer o que eu faço, que é fazer música. E pela bênção que é poder, né, estar num lugar tão especial, com uma orquestra tão especial, e poder, enfim, fazer isso, né? Porque a música é algo realmente, para mim, é uma das formas que Deus se comunica com a gente. Quando você vê hoje isso daqui, né? Puxa lá vida, eu acho que é um altar. Eu estou pensando ainda voltar um dia a apresentar no Teatro Pedro II. Eu tenho idade, mas graças a Deus eu tenho muito entusiasmo ainda e, como eu disse no início, o palco me emociona. Se for da forma que era antigamente, talvez eu tenha um desmaio de alegria, de satisfação. Nós todos, né, ficamos muito contentes quando se uniram, né, para poder restaurar aquilo tudo. Eu tenho que confessar uma coisa. Esse teatro, ele foi mais para mim no período em que a gente militava por ele. Então o legado do AA foi isso, é criar esse bando de gente maluca e que briga pouco. É difícil achar uma cidade que os artistas se comunicam e fazem essas coisas. Isso é um legado. E isso é Vacarini. Quer dizer, Vacarini tinha aquele negócio de pôr todo mundo debaixo, né, da asa e fazer. Então eu acho assim, só isso bastava tudo. Ele foi mais para mim na época em que a gente tinha o sonho e a percepção da importância que isso tinha simbolicamente para a cidade, né? E acho que ele cumpre hoje uma função importantíssima para a cultura da cidade. O quarteirão se enriqueceu de outro esplendor. O povo acolheu seu novo postal. Capital